Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionários dessa Casa Legislativa, imprensa, que nos honram com sua presença. Solicita ao secretário vereador Paulo Sérgio Marques para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Saúdo o presidente, a colega vereadora, os demais vereadores e faço a chamada. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tonin. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmi Rohr Schneiders. Presente. Mário Reck. Presente. Michel Nedelbart. Presente. Odolir Bordignon. Presente. Osni Simon. Presente. E eu, Paulo Sérgio Marques. Constatada a presença regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Porã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da terceira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Porã do Oeste, do dia 1º de março de 2021. E neste momento, então, abrindo um espaço, nós queremos convidar o secretário da Saúde, senhor Valtuir Marco Dal Bosco, que solicitou a palavra para discorrer um pouco sobre a situação da pandemia aqui no nosso município. Então, fique à vontade, secretário. Cumprimento o presidente Mário e os demais vereadores aqui, eleitos por um mandato de 4 anos e que fazem jus a essas cadeiras que vocês estão aqui ocupando, que representam o povo de Porã do Oeste, os 9.292 pessoas que nós temos registrado lá junto ao SUS. Então, acreditamos que esses números sejam os mais exatos possíveis. Cumprimentando também aqui a assessoria de imprensa, a assessoria jurídica, a assessoria técnica, enfim, cumprimentando a todas as pessoas que representam o poder legislativo aqui do nosso município. Eu hoje entrei em contato com o presidente Mário para que a gente pudesse estar explanando um pouquinho do que a gente está vivendo lá na saúde enquanto pandemia. Eu até gostaria de estar aqui falando sobre outros projetos, outras atividades que a gente tinha pensado e desenvolvido, mas diante do quadro que hoje está posto, eu preciso estar aqui abrindo com vocês tudo o que está acontecendo em forma da pandemia aqui no nosso município e região. Quando nós assumimos a secretaria lá, era um grande desafio. Então a gente pensou vários projetos para que a gente pudesse estar aplicando junto à população, que está carente de algumas necessidades, de alguns encaminhamentos, mas ao mesmo tempo os dias iam passando e a gente via que as filas para as pessoas que tinham sintomas, elas iam crescendo. E aos poucos a gente via que ia crescendo em Santa Catarina e nós tivemos quando o grande foco Chapecó. E a partir disso nós ficamos receosos. E aí depois eu vou mostrar um pouquinho dos números, vocês vão ver que é preocupante. Então nós tínhamos muitas filas que a gente tinha lá para exames, para cirurgias, para consultas, que são externos ao nosso município, que a gente chama de TFD, tratamento fora do domicílio, certo? Então nós estávamos com planejamento de tentar baixar essa fila. Mas infelizmente nós conseguimos fazer alguns pequenos encaminhamentos apenas. Por quê? Porque nós precisamos fazer todo o processo licitatório, todas as questões envolvendo a parte burocrática. E nesse meio tempo, então, nós conseguimos fazer lá alguma mudança na ala administrativa, nós mudamos de local, colocamos mais próximo do cidadão, para que ele chegue e não precise entrar lá na parte bem interna
das ESFs, então trouxemos na ala primeira aí, né? Então todos os encaminhamentos possíveis, foi uma alteração administrativa, e nas equipes a gente não fez muita alteração, até porque muita coisa estava dando certo, e aí vai continuar dando certo, com certeza. Mas os últimos 20 dias, 30 dias, a gente começou a ver alguns números crescentes. Para vocês terem uma ideia, quando nós assumimos, eu já pedi para comprar 10 mil agulhas e 10 mil seringas para a questão das vacinas. Era o que era o auge naquele momento. E eu pedi para comprar mais 300 testes, aquele kit, né, para fazer o teste. E até alguém lá me disse, Valtuir, eu acho que tu está exagerando. Eu falei, não, vamos comprar que isso vai um pouquinho longe, mas o meu intuito era dizer, vai diminuindo aos poucos. E para vocês terem uma ideia, em uma semana já foi metade disso, né? Então, hoje nós estamos até com dificuldades de encontrar testes daquele tipo que vocês podem ter visto na imprensa ou ouvido de alguns outros municípios, que lá eles mandam ficar uma semana em casa, faz o teste, aguarda e vem o resultado. Aqui não, a gente faz o teste e o resultado sai na hora. Então, nós estamos procurando esse tipo de teste. Para vocês terem uma noção, na semana passada, os números foram gritantes. Nós fizemos em média de 30 a 35 testes por dia. E deu uma média, mais ou menos, de 10 a 12 positivados. Na segunda-feira passada, deu 26 positivados. 24 da cidade e 2 de fora. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós fizemos 37 testes e 10 positivados. Muita gente que vem com sintoma. Esses sintomas, a gente não sabe se é proveniente de alguma gripe ou a parte psicológica, porque às vezes tem o medo, ou entrou em contato. Então, muitos disso. E vários que hoje chegaram ao posto de saúde e que o teste é feito a partir do 3º dia. Então, a partir do 3º dia de sintomas é que é feito esse teste. Quem tem o 2º dia, 1º dia, a gente aguarda, quarta-feira, terça, quarta ou quinta, vem lá e refaz o teste. Então, de segunda passada até hoje, foram 158 testes feitos, com 74 positivados em uma semana. Pode ser de segunda a segunda, né? Isso representa 46% dos testes deram positivos. Isso é um número muito grande. E esses números, para que vocês tenham uma noção, da onde que vem, mas da onde que está surgindo a Covid. Eu recebo os termos de isolamento e eu faço uma análise. Como eu já fui vereador como você, já fui secretário, a gente tem um bom conhecimento do nosso interior e da nossa cidade, a gente conhece a maioria das famílias. E a gente percebe que a relação, às vezes de uma semana para outra, de dias para outros, é de famílias, cunhados, parentes, amigos, que a gente sabe que frequentou a mesma festinha, que frequentou o mesmo cara que foram para a praia, que frequentaram coisas que a gente pedia para não acontecer, que eram as aglomerações. E hoje está ali o resultado. E o resultado que a gente pegou dessa semana são de 14 dias atrás, ou de 21 dias atrás. Então, tudo que a gente está fazendo agora vai refletir daqui 14, 15 dias. Perfeito? Então, nesse sentido, na sexta-feira, nós fomos monitorando durante toda a semana. Na sexta-feira, nós chegamos e decidimos. Como lá nós atendíamos, todas as 4 áreas atendiam Covid, né? Então, nós decidimos lá que iríamos fazer uma ala apenas Covid. Então, quem conhece o posto, quando você chega ali na entrada, à esquerda tem aquela ala, certo? Nós fechamos aí e fizemos a entrada pela lateral, tem uma porta. Se chover amanhã, vamos ter que rever essa entrada. Mas, enfim, deu muito certo, porque antes o que acontecia? Entrava, fazia a consulta, fazia o exame, ele saía, em vez de ir para casa, às vezes ele ia na farmácia. Então, lá quando nós atendemos ele, alguém do posto mesmo vai na farmácia e leva lá para ele esse medicamento. Precisou encaminhar algum exame, algum raio-x, coisa assim, o próprio servidor vai lá e faz o encaminhamento e traz lá. Então, nós isolamos mesmo, certo? E hoje tem funcionado perfeitamente. Nós temos 2 médicos, 2 enfermeiros e 2 técnicas e mais uma higienizadora naquele espaço.
E nós temos uma outra equipe também com médico, enfermeira e técnica, num outro espaço que atende as demais demandas, que são as demandas mais especiais. Por exemplo, as gestantes, os recém-nascidos, ou algum caso agudo. Alguma pessoa passou muito mal e que não tem nada a ver com os sintomas Covid, a gente está recebendo e atendendo. O que a gente não está atendendo é aqueles eletivos, que eu posso encaminhar daqui um mês que não vai ter problema. Então a gente vai esperar, certo? Então eu gostaria que também vocês entendessem isso. Então a partir disso nós definimos então que seria essas as equipes. E ainda, na sexta-feira, o hospital está sempre com os 20 lotados. Hoje, que vagou 2. Eu posso falar por 2 horas atrás, pessoal. Agora, nesse momento, eu não posso falar, porque a cada hora, Chapecó está solicitando vagas, para que vocês entendam, então, como funciona a questão Covid ali no hospital. O Estado reservou 10 leitos, ele vai pagar esses 10 leitos, mas ele manda lá quem ele quiser. Existe um regulador que fica em Chapecó. Esse regulador, ele vai ver quem está mais mal e vai dizer, não, esse daqui vai para Iporã do Oeste. Se ele é de Xaxim, se ele é de Xanxerê, se ele é de Descanso, enfim. Às vezes tem um hospital lá em São Carlos, mas eles podem pedir para encaminhar Iporã, porque aqui tem uma vaga. Então, depois nós aumentamos para 15 e agora nós aumentamos para 20, não tem mais como aumentar aqui Iporã, porque chegamos no limite. E hoje foi o primeiro dia que a gente teve 2 vagas, até às 17 horas, 2 vagas para preencher. E aí, nós tínhamos um único médico no hospital que atendia tanto a parte Covid quanto a parte não Covid. E eles não estavam conseguindo achar. Então, na sexta-feira também, nós decidimos que nós íamos ceder momentaneamente um médico para atender. E eu era às 17 horas, passei no hospital e eles só me agradeceram porque a coisa agora estava funcionando um pouco melhor em função de ter mais um médico, foi feito muitos encaminhamentos, e não pelo médico que estava lá ser questionável, mas porque ele não estava dando conta. Então, a gente vai deixar o doutor Rodrigo lá até for necessário. Então, essa é uma decisão que a gente fez lá. Para vocês terem uma ideia, o governo suspendeu tudo. Nós tínhamos cirurgias marcadas, nós tínhamos exames marcados. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma cota SUS que chega em torno de R$10 mil para fazer os exames laboratoriais. Esses exames de sangue que a gente faz no hospital, o governo cortou isso tudo. Então, se hoje alguém precisa fazer um exame de sangue, nós vamos ter que tirar do próprio recurso da secretaria mesmo para bancar isso. Perfeito? E nesse sentido, então, ainda, dizer para vocês que agora a estrutura está funcionando desta forma, até que os casos diminuem bastante e a gente possa voltar, eu não sei se posso usar a palavra normalidade, mas voltar ao que estava acontecendo há 2, 3 semanas atrás. Perfeito? A situação hoje, nós temos 10 de Iporã internados, 7 aqui, no nosso hospital, Nossa Senhora das Mercês, e nós temos 3 em São Miguel. 2 estão, a gente não pode dizer na UTI, mas não que está fora, porque já estão entubados, certo? Então, abriu vaga, estão na UTI, está ali na entrada da UTI. E 1 que está apenas na enfermaria. Perfeito? Então, nós temos hoje 10 munícipes de Iporã que estão internados, alguns em um estado um pouquinho melhor e outros merecendo um pouquinho mais de atenção. Aguardamos a vacinação. Nós pensamos que a coisa ia ser mais rápida, que a gente ia chegar e dizer, não, nós vamos vacinar todos os idosos, todas as pessoas que trabalham na saúde, em vez, o nosso pensamento, ele foi bem furado, porque vocês acompanham as notícias, veio 6 milhões, que para nós veio uma migalha, depois veio 2 milhões, que daí era outra migalha, e a gente vai vivendo. Eu não fico falando mal do governo, até porque não adianta, eu acho que a gente tem que trabalhar com aquilo que nós temos. Perfeito? E para vocês terem uma ideia, resumindo um pouquinho, nós vacinamos quase todos do posto de saúde, que era primeiro os da
linha de frente. Então, nós vacinamos todos os internos primeiro, que são das ESFs, a maioria que trabalhava na ala Covid do hospital e a Casa Lar, que tem todos os idosos. Para você ter uma ideia, veio 35 vacinas específicas para os idosos que estão lá, mas tem 43. Nós tiramos dos demais e colocamos lá, porque achamos que lá era necessário. Quem nós ia deixar fora lá dos idosos? Então, é uma questão desumana, inclusive. E aí, segundo a remessa, nós conseguimos vacinar quase todos do posto, daí ali, que estão todos ligados aí dentro. Deixamos fora apenas as agentes comunitárias de saúde, depois eu explico o porquê. Conseguimos vacinar todos do hospital e todos da Casa Lar, os internos e os profissionais. Para não dizer que todos da Casa Lar ficaram fora, alguns que eles vêm uma vez por semana. E eles têm carga horária de trabalho fora daqui maior do que aqui. Então a tendência é que eles deveriam ser vacinados aonde eles têm uma carga maior. Mas enfim, e vacinamos quase todos acima de 90 anos. Eram 38 acima de 90 que nasceram no município, nós vacinamos 32. 6 não quiseram porque ou estavam mal, ou com algum problema, ou a família não quis. E as doses que vieram agora, nós vamos a partir de amanhã, amanhã, das 9 às 3 horas da tarde, seguindo durante o horário do meio-dia, para que muitas famílias que estão trabalhando e precisam trazer os seus entes queridos aí através acima de 83 anos, eles podem vir até de meio-dia. E a gente vai fazer no Caro. Quem vier de Caro, para lá, a gente faz a vacina, segue o barco para evitar a aglomeração. Se alguém quiser vir de a pé, a gente faz também. Então, nesse sentido que a gente tem avançado nesse sentido. Então, nós vamos conseguir vacinar com 83 anos. Mas, se tiver, nós já temos uma lista lá de alguns que já ligaram, o meu pai não vai poder fazer porque ele está com algum problema. O meu pai está com uma situação bem complicada, então não quer fazer. E a gente vai avançar para os de 82. A gente vai fazer uma lista dos mais velhos e vai descendo. Essa é a única forma que nós temos para fazer. E ainda nós vacinamos os bombeiros, que estavam na lista de prioridades, aqueles que fazem atendimento pré-hospitalar. Vou dar um exemplo. Precisou levar alguém para o hospital que está com Covid, liga aos bombeiros. Os bombeiros vão lá e levam. Então a gente fez. E também fizemos dos dentistas. Não só do posto, mas fora também porque eles são do grupo prioritários, porque eles atendem pessoas pela questão boca, que é das entradas e saídas do vírus. Então, nós vacinamos também todos os dentistas. Então, para deixar bem claro para vocês o que nós temos feito, o que vamos estar fazendo, e depois nós vamos... E aí nós estamos vacinando também os agentes de comunidade de saúde. Por quê? Agora nós estamos avançando. Vem frascos de 10 doses. Então é assim, abriu, colocou a primeira agulha lá para retirar o líquido para uma dose, em 6 horas você tem que aplicar as 10. Então esses dias, quando nós fomos vacinar nas residências os idosos acima de 90 anos, então nós deixamos assim, nós vamos vacinar 10, marcamos os 10, vai. Agora eles vêm aqui. Então a gente não sabe quantos vai sobrar lá no final. E aí os nossos agentes comunitários de saúde estão a pronto. Se precisar, vai por idade, dos mais velhos até os mais novos. Precisou de 3 para completar 3, para fechar as 10, chamamos eles e vamos aplicar. E vieram 12 específico para profissionais da saúde, que vão ser os nossos agentes. Então, praticamente, se tudo der certo, a gente vai conseguir vacinar todos os agentes de saúde. E agora está vindo específico, para vocês terem uma ideia, veio 86 para idosos acima de 85 anos e 60 doses para idosos abaixo de 80 a 85, que representa 35% da população de 80 a 85. Por isso que a gente optou por 83 para cima. Perfeito? Então, depois a gente vai reduzindo, 82, 81 e vai seguindo até os 60, que é grupo prioritário. Perfeito? E nesse sentido também, durante a semana nós tivemos a FECAM tentando intermediar a compra de vacinas. Perfeito? E aí, durante a semana, inclusive, a vereadora Ermi esteve conosco
e nos deixou, meio que indicou um projeto de lei que ela tem consigo até. Acredito que talvez numa próxima você vá apresentar aqui para os colegas. E aí nós acionamos essa intenção junto à FECAM. No rateio dá em torno de 2.500 doses que daí a gente teria que comprar. Daria em torno de 130 mil para nós. Mas eu gostaria de também salientar que o Programa Nacional de Imunização, ele é de competência do governo federal, certo? Mas a gente tem que estar precavido, se por acaso não der conta, nós temos que botar a cara e colocar os nossos recursos e tentar ajudar a população. Então, o projeto aí provavelmente vai ser bem-vindo nesse sentido. Perfeito? Então, só deixar claro o que está acontecendo e o que a gente vai tomar como algumas possibilidades de estar trabalhando a partir do que nós temos hoje, né? Dessa situação bem delicada. Fico à disposição se tiver alguma pergunta e, se não tiver, a gente só agradece a vocês todos. Vamos abrir ou pode, se alguém tiver uma pergunta, pode aproveitar o momento. Bem. Se não... Então, agradecemos ao secretário Valtuir pela explanação, né? É importante a gente conseguir entender como a Secretaria da Saúde está hoje atuando, trabalhando, se esforçando, empenhando perante essa pandemia. Obrigado e sucesso no trabalho. Obrigado, bom trabalho a todos vocês. Eu sei que aqui é gratificante, já estive aqui e sei que gostaria sempre de saber como estão as situações do Poder Executivo e a gente quer fazer esse meio de campo também com vocês. Muito obrigado. Obrigado. A pauta dessa sessão. No pequeno expediente, temos a apreciação da ata número 04/2021, da segunda sessão ordinária do exercício de 2021. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia, temos leitura da moção de apelo número 01/2021, de autoria do vereador Adriano Klein. Leitura da moção de apelo número 02/2021, de autoria dos vereadores Irmi e Osni. E leitura e discussão da indicação número 01/2021, de autoria do vereador Paulo Marques. No grande expediente, nós temos inscrito o vereador Darcy de Souza, que vai falar sobre estradas, acessos, o projeto de lei número 02. Na ordem do dia, temos a primeira discussão e votação do projeto de lei número 01/2021. Temos também a primeira discussão e votação do projeto de lei número 02/2021. E também primeira discussão e votação do projeto de lei número 03/2021. Também primeira discussão e votação do projeto de lei número 04/2021. Na explicação pessoal, não temos nenhum vereador inscrito. No pequeno expediente, dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 04/2021, da segunda sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 15 de fevereiro de 2021. Peço a dispensa da leitura da ata, pois a mesma foi publicada no site da Câmara de Vereadores e todos receberam uma cópia. Todos concordam? Está dispensada a leitura da ata. Está em discussão a ata número 04/2021. A palavra está livre. Coloca a ata número 04/2021 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovada por unanimidade. Peço ao secretário vereador Paulo para que faça a leitura das correspondências.
Ofício GP número 46 de 2021. Iporã do Oeste, 23 de fevereiro de 2021. Comissão de Finanças e Orçamentos, Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste. Senhores, cumprimentando-os cordialmente, me dirijo a Vossa Excelência para informar que, em razão da situação epidemiológica local, o crescente número de pessoas contaminadas, a falta de vagas de leito de UTI nos hospitais da região do Extremo Oeste e Oeste Catarinense e a adoção de medidas restritivas visando combater a disseminação da Covid-19 no município, a audiência pública para a avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020 e a apresentação do relatório quadrimestral do Fundo Municipal de Saúde não será realizada na forma presencial. Os dados relativos às contas da administração municipal do terceiro quadrimestre do ano de 2020, objeto da audiência, serão enviadas aos nobres vereadores e conselhos municipais, favorecendo o controle social, e serão disponibilizadas no sítio eletrônico oficial do município, no seguinte endereço eletrônico: www.iporã.sc.gov.br, a partir da próxima quinta-feira, 25 de fevereiro. Salientamos que as dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail ouvidoria@iporã.sc.gov.br e administração@iporã.sc.gov.br. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para expressar votos de elevada estima e consideração, atenciosamente, Adélio Marques, Prefeito Municipal. Decreto número 30, de 17 de fevereiro de 2021. É o decreto que adota medidas preventivas e restritivas no âmbito do município de Iporã do Oeste para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus Covid-19. Eu solicito a dispensa, presidente, do decreto de forma integral, porque todos os vereadores já receberam esse decreto, em função da semana passada não termos sessão, e esse decreto fica vigente até o dia de hoje. Pode ser, presidente? Então, é isso aí. Ofício número 136/2021, Gigovski, da Caixa Econômica Superintendência Regional do Oeste de Santa Catarina, da Caixa Econômica Federal, Chapecó, 18 de fevereiro de 2021. A Sua Excelência, o senhor Presidente da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, Rua Monte Alverno 202, Iporã do Oeste. Assunto: comunicação de liberação de recursos. Senhor Presidente, atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, notificamos a Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em 18 de 2 de 2021, no valor de R$ 680.380,73, destinados a esse município, referentes à parcela do contrato de financiamento número 0505685/2018, assinado em 3 de 9 de 2018, no âmbito do programa ProTransporte, modalidade ProTransporte Setor Público. Respeitosamente, Leonardo Fopa, gerente da filial SE, GE Governo Chapecó. Renato Scalabrin, superintendente regional, Superintendência Regional do Oeste de Santa Catarina. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Essas correspondências ficarão à disposição da senhora e senhores vereadores na secretaria dessa Casa Legislativa. Matérias do dia. Peço ao secretário vereador Paulo para que faça a leitura da moção de apelo número 01/2021, de autoria do vereador Adriano, que solicita providências para que os estabelecimentos veterinários que vendem insumos farmacêuticos para animais tenham um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde com uma logística reversa, ou seja, que façam o ponto de coleta em seu estabelecimento dos fármacos vendidos aos agricultores e deem destino ambientalmente correto para o lixo.
Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. Moção de apelo número 01/2021. O vereador abaixo assinado, Adriano Klein, e demais vereadores apoiadores, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o colendo plenário, apresenta e requer seja encaminhada a moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, e ao secretário da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, senhor Altair Silva, moção de apelo com as seguintes considerações e termos. Considerando que a pecuária brasileira tem uma posição de destaque internacional, tendo o maior rebanho bovino do mundo, com 222 milhões de animais, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, sendo também um grande produtor de suínos e aves. Considerando que os animais necessitam de produtos químicos, biológicos e de preparação, bem como vacinação, antissépticos, antiparasitários, pesticidas e outros insumos farmacêuticos destinados à prevenção, diagnóstico, cura ou tratamento de doenças de animais, gerando milhões de frascos vazios que normalmente são descartados inadequadamente nas propriedades rurais, gerando impacto ambiental negativo, com a poluição do solo, água, ar e, consequentemente, causando riscos e danos à saúde do trabalhador rural. Considerando que há duas resoluções que estabelecem critérios para a destinação correta das embalagens de produtos veterinários, a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, número 358 de 2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde, e a RDC número 306 de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Há também a Lei número 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde estabelece responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos sólidos urbanos, no qual todos que participam da utilização dos produtos são responsáveis por ele até a destinação final ambientalmente correta. Considerando que, por serem substâncias químicas, podem ser cumulativas no organismo humano e animal, podendo levar a graves problemas de saúde. Considerando a necessidade de minimizar os riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho e proteger a saúde do trabalhador e da população em geral. Considerando a necessidade de ação integrada entre os órgãos federais, estaduais e municipais de meio ambiente, de saúde e de limpeza, com o objetivo de regulamentar o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, requer moção de apelo no seguinte termo. A Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, acata a proposição do vereador Adriano Klein, que apela ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, e ao secretário da Agricultura e Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, senhor Altair Silva, que sejam tomadas providências para que os estabelecimentos veterinários que vendem insumos farmacêuticos para animais tenham um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde com uma logística reversa, ou seja, que façam o ponto de coleta em seu estabelecimento dos fármacos vendidos aos agricultores e deem destino ambientalmente correto para esse lixo. E Porã do Oeste, em 1º de março de 2021, atenciosamente, Adriano Klein e demais vereadores, todos eles citados aqui, que queiram participar da moção. Peço ao secretário vereador Paulo que faça a leitura da moção de apelo número 02/2021, de autoria dos vereadores Irmir Rohr-Schneiders e Osni Simon, que apelam ao excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República do Brasil, ao excelentíssimo senhor ministro da Saúde, senhor Eduardo Pazuello, ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, ao secretário da Saúde, senhor André Mota Ribeiro, e ao secretário de Estado da Educação, senhor Luiz Fernando
Vampiro, que incluam professores e servidores da educação dentre o público prioritário para receber a vacina no plano de vacinação contra a Covid-19, ao lado dos profissionais da saúde. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. Moção de apelo número 02/2021. Os vereadores abaixo assinados, Irmir Horschneiders e Osni Simon, e demais vereadores apoiadores, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o colendo plenário, apresenta e requer seja encaminhada a moção de apelo ao excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República do Brasil, excelentíssimo senhor ministro da Saúde, senhor Eduardo Pazuello, excelentíssimo senhor ministro da Educação, senhor Milton Ribeiro, governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, ao secretário de Estado da Saúde, André Mota, e ao secretário de Estado da Educação, senhor Luiz Fernando Vampiro, com as seguintes considerações e termos. Considerando que há 11 meses as escolas estão fechadas, esse distanciamento entre crianças e adolescentes gera um impacto negativo para o desenvolvimento social, intelectual e motor. Considerando as pesquisas realizadas por organizações e instituições escolares, públicas e privadas, que apontam dados desastrosos para o desenvolvimento pleno, 67% dos alunos se queixam de dificuldades em estabelecer e organizar uma rotina diária de estudos. Para 82,6% de estudantes, a falta de contato com amigos e colegas afetam os estudos e a aprendizagem. 72,6% consideram que o estudo remoto é pior na comparação com as aulas presenciais. Considerando que o afastamento está tendo consequências dramáticas para o desenvolvimento pleno das crianças e adolescentes e, consequentemente, para a economia, aumento das desigualdades sociais, evasão escolar, alunos que vivem em situação de pobreza, além de não terem acesso à tecnologia virtual, a escola também é um espaço de alimentação. Aumento de ansiedade que causa depressão e agressividade. A escola faz parte da rede de proteção das crianças e adolescentes. Por fim, destacar que a escola é um espaço onde as crianças e adolescentes se socializam e desenvolvem competências socioemocionais. Considerando a Lei Estadual de 8 de dezembro de 2020, Lei nº 18.032/2020, que considera aulas presenciais como atividade essencial durante a pandemia. Considerando que o Brasil é um dos poucos países do mundo a manter as escolas fechadas, enquanto shoppings, restaurantes e bares estão abertos ao público. Priorizar a educação significa levar esses aspectos em consideração e é necessário empregar esforços para garantir um retorno seguro às aulas, a partir da adoção de medidas e ações concretas, voltadas à segurança dos trabalhadores da educação e, consequentemente, à proteção dos alunos. Requer moção de apelo no seguinte termo: a Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, acata a proposição dos vereadores Irmir Horschneiders e Osni Simon, que apelam ao excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República do Brasil, excelentíssimo senhor ministro da Saúde, senhor Eduardo Pazuello, ao excelentíssimo ministro da Educação, senhor Milton Ribeiro, excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, ao secretário de Estado da Saúde, senhor André Mota Ribeiro, e ao secretário de Estado da Educação, senhor Luiz Fernando Vampiro, para que incluam os professores e servidores, transportadores, secretários, faxineiros, estagiários e outros da educação, dentre o público prioritário para receber a vacina no plano de vacinação contra a Covid-19, ao lado de profissionais da saúde, dada a essencialidade destas áreas para a sociedade. E Porã do Oeste, em 1º de março de 2021, atenciosamente, Irmir Horschneiders, vereadora autora do PT, Osni Simon, vereador autor do MDB e demais vereadores apoiadores. Essas moções são baixadas para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e estarão na ordem do dia na próxima sessão ordinária.
Peço ao secretário para que faça a leitura da indicação número 01/2021, que indica ao prefeito municipal o encaminhamento do projeto de lei que autoriza e regulamenta, no âmbito do município, a regularização fundiária conforme Lei Federal número 13.465/2017. Indicação número 01 de 2021. Indica ao Executivo Municipal de Porã do Oeste o encaminhamento de projeto de lei que autoriza e regulamenta no âmbito do município a regularização fundiária conforme Lei Federal número 13.465 de 2017. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. O vereador que a esta subscreve, nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência: que, através do setor responsável, o Executivo Municipal estude a possibilidade de encaminhar projeto de lei à Câmara de Vereadores, com o objetivo de legalizar e normalizar a regularização fundiária urbana, REURB, na forma da Lei Federal número 13.465 de 2017, no âmbito do município de Porã do Oeste. E Porã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, 24 de fevereiro de 2021, Paulo Sérgio Marques, vereador. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, a escritura pública na compra e venda de um imóvel é uma das ações que devem ser lavradas em cartório. Nas transações imobiliárias, esta ação é usada para formalizar a compra e venda de um determinado imóvel. É o documento oficial que determina a transmissão de propriedade. Mas, para esse registro, é necessário que o terreno ou o lote esteja devidamente legalizado dentro das normas estabelecidas para o parcelamento do solo. A legislação vigente inviabiliza a escritura de área de terra que não tenha se dado dentro dos parâmetros legais do parcelamento de solo, cuja exigência é medir, delimitar, mapear, destinar frações para atender aos interesses públicos e individuais de cada cidadão. Significa remodelar o solo antes rural para fins urbanos, onde são necessários estabelecer espaços para as ruas, praças, áreas comuns, obedecendo critérios para viabilizar a instalação de rede de energia elétrica, rede de água, esgoto, entre outros. Ocorre que o sonho de ter um pedacinho de chão para edificar sua própria casa fez com que inúmeros imóveis sem escritura, sem regularização, fossem comercializados ao longo da história e a única garantia do dono, se é que assim pode se classificar como garantia, é um contrato escrito entre as partes. A prática de vender e comprar lotes de terra sem a devida regularização resulta num crescimento desordenado no município e cada vez mais se registra dificuldades para prover aos cidadãos os direitos e espaços que garantem a qualidade de vida. Em todo o território nacional, essa questão está sendo problemática e por isso surgiu a Lei Federal número 13.465 em 2017, dando aos municípios a possibilidade de aderir à nova legislação, criando uma lei municipal com base na Lei Federal que regulamenta a regularização fundiária urbana, REURB. Prezados vereadores, vereadora, no nosso município há inúmeros lotes sem a devida regularização que estão ali firmados, consolidados, com moradias, construções de anos. Prover uma lei e dar condições para que essa situação se legalize é importante para os cidadãos e para a municipalidade. Os donos de lotes, hoje considerados irregulares, terão inúmeros benefícios por terem a condição de escriturar sua área de terra. A escritura pública possibilita o acesso a empréstimos bancários, instalação de rede de água, luz e outros equipamentos urbanos. Mas também ressaltar a importância pública na arrecadação de devidos impostos e coibir que novos lotes sejam comercializados sem a devida legalização, impedindo um crescimento desordenado no município. Dessa forma, espero que este pedido seja considerado devido à importância que representa para a população de Porã do Oeste e o município.
Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Marques, vereador. Coloco em discussão a indicação número 01/2021. Saúdo o presidente, a vereadora, demais vereadores que se fazem presentes, funcionários dessa casa, imprensa, secretário Valtuir, que nos honra com a sua presença, que muito bem explanou os assuntos da secretaria. Então, eu trago aqui a esta casa uma preocupação que eu já tive quando eu fui vereador de 2009 a 2012, na primeira legislatura. Meu trabalho me permite conhecer muito bem, né, praticamente todos os cantos do município, né? E dessa forma, já foi uma preocupação e a gente vê que Porã tem alguns pontos onde nós temos crescimento, onde nós temos uma pequena urbanização de locais próximos, inclusive ao município, mas que ainda são áreas consideradas rurais. Na época, eu até já havia levado o secretário da administração até São Lourenço para ver uma situação, né, onde o pessoal tinha lá uma terra lá e foram vendendo lotes, mas lotes à base de contratos. Acho que os vereadores que conhecem muito bem o município sabem do que eu estou falando, conhecem a realidade. Isso tem acontecido em São Lourenço, Aparecida, aqui na saída para Letras, Cabeceira, São Vendelino, outros pontos, né? E eu acho que nós temos um momento, e esse esse crescimento desordenado, quando tu não estipula exatamente regras, depois nós não temos, as pessoas moram ali, não tem um espaço para largura de ruas, né, para colocação de iluminação pública, para a questão do passeio, e depois que está consolidado é muito mais difícil, né? Então, essa preocupação, como foi colocada, ela é nacional. Em 2017 se criou a lei que prevê essas condições para que é o REURB, né, para tornar legal essas áreas, né, de loteamento, né? Então, eu acho que Porã, pelo fato de ser um local privilegiado geograficamente, nós temos tudo para crescer, né? Mas eu acho que a gente não precisa só crescer, a gente precisa se desenvolver de forma organizada. Eu acho que as ações que a gente toma agora, elas vão definir, né, e vão tirar menos dor de cabeça para o futuro que virá. Então, a questão é que o município hoje precisa de uma lei, né, criar uma lei. Municípios vizinhos também já procederam ou estão procedendo essas leis para regularizar essas áreas de terra. Então, a minha indicação para que o município crie um projeto de lei para disciplinar, para regularizar essas situações, onde as pessoas têm lá um contrato, mas se quiserem um financiamento, construir uma casa, né, não conseguem acesso à Caixa Econômica ou a outros, né, quando tu não tem uma escritura. Então, essas discussões eu acho que são necessárias. Então, assim, só para dizer bem rapidinho os objetivos da REURB, né, que no artigo 10 da lei elenca alguns objetivos, que é identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais, criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor de seus ocupantes, ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados, promover a integração social e a geração de emprego e renda, estimular a resolução extrajudicial de conflitos em reforço à consensualidade e à cooperação entre Estado e sociedade, garantir o direito social à moradia digna e as condições de vida adequadas, garantir a efetivação da função social da propriedade, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, concretizar o princípio da eficiência na ocupação e no uso do solo, prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais. Então, a partir da criação de lei, qualquer outro
né, aqui para diante, né, teria que seguir essa situação da organização do plano, né, de habitação. Franquear a participação dos interessados nas etapas do processo. Então, assim, a lei quem pode fazer aqui, os proprietários de imóveis ou de terrenos loteadores ou incorporadores, a Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficiente, o Ministério Público, a União, o Estado, os municípios, o Distrito Federal e os municípios, diretamente ou por meio de entidades da administração pública direta, os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente por meio de cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações da sociedade civil. Vereador, seu prazo está mais 30 segundos. Ok. Da sociedade civil de interesse público e outras associações civis. Então, acho importante, extremamente importante que a gente discipline e que a gente não tenha um crescimento desordenado. Eu acho que isso vem, primeiro, em benefício dos moradores que moram nessas áreas e também do município em geral. Continua livre a palavra. Vereadora Irmi. Saúde o presidente, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, Valtuir, secretário da Saúde, e também o Fernando, quanto imprensa. Parabenizar o colega Paulo pela sua indicação e dizer que em 2013 a 2016 eu estava diretora do Departamento de Assistência Social e também coordenava a pasta da habitação. Então, lá naquele momento, o município fez um convênio com o Estado para regularização fundiária. A gente fez uma audiência pública, onde lá no Lar dos Idosos faltou espaço de tantas pessoas que vieram procurar porque têm problemas com os seus lotes. Então, a gente trabalhou durante 2 anos e meio essa questão, mas muitos casos se esbarra na questão que não se enquadra no nosso plano diretor, mesmo agora mudado o plano diretor, muitos casos é difícil resolver, e outros casos também assim que já se implantou, a rua já está feita, mas está errado, e tem muitos casos assim que são realmente difíceis de resolver e por isso também não consegue ser resolvido. Mas muito válida a indicação do colega Paulo para disciplinar daqui para frente. O que já está, então vamos ter que aceitar, talvez, não sei se é essa a palavra certa, mas disciplinar o que vamos ter aqui para frente. Mas, assim, como a gente tem essa extensão das BRs no nosso município, onde está se alastrando bastante a habitação, então regulamentar a partir do que ainda tem e aquilo que já está. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Vereadora Adriana. Presidente, quero cumprimentar o senhor, cumprimentar os demais colegas vereadores, vereadora, funcionários dessa casa e a imprensa, não. Fernando Pistorov e o secretário de Saúde, Valtuir Dal Bosco. Vereador Paulo, eu só fiquei com uma dúvida ali. O senhor está fazendo uma indicação para que se crie uma lei em cima da lei do REURB. Pelo menos foi o que eu entendi pela sua explanação, né? Então, eu acredito que não deva ser alguma lei que regulamente, pode ser baseado, mas eu concordo que tem que ser temos que criar uma lei, tem que ter uma legislação estadual, federal ou municipal que regularize estas áreas, essas áreas praticamente consolidadas. Nós temos várias áreas. Dentro do município, tem loteamentos que não findaram. Ali não necessitamos de leis. Necessita a administração pública pegar os terrenos em caução que ele pegou e findar esses loteamentos que estão anos se arrastando. Então, nesse sentido, eu acredito que não se aplica a regulamentação. Nestes loteamentos que se iniciaram e, por um motivo ou por outro, estão parados há anos. Então, eu acho que o prefeito deveria
loteadores, estes têm que colocar um ponto final nisso aí. Ou o município assume os terrenos que estão em calção, executa a obra e vende os terrenos. A questão interior, quando vai mais para o interior, principalmente as comunidades de Aparecida, São Lourenço e São Vendelino, ou as áreas lindeiras, as rodovias, né, onde que tem várias construções já, praticamente é um perímetro urbano, são áreas urbanizadas. Aparecida, nós fizemos várias reuniões. Teve o início, que nem o senhor antes colocou, inúmeros contratos. Lá todos eles estavam em contratos. Nós começamos o processo. O próprio cartorário, o Egart de Mondaí, sugeriu fazer o começo em escritura em condomínio. O pessoal de lá, todo mundo fez escritura em condomínio e, na sequência, a promotoria barrou todos. Quando foi feito reuniões em São Lourenço para continuar o processo, quando São Lourenço começou a fazer as escrituras em condomínio, a promotoria bloqueou todo e não pôde mais fazer nenhuma escritura em condomínio. Mas, assim, para mim é válido, sim. Temos que achar uma legislação que caiba, que regularize essas áreas, porque não é possível deixar estas áreas do jeito que está, porque precisamos ter uma urbanização planejada, senão vai acontecer que nem a Irmi colocou, ruas que foram abertas, mal planejadas e daqui a pouco vai dar uma confusão enorme. E eu estou vendo isto pela minha comunidade lá. As pessoas vão construindo e não vai se planejando quadra, rua, nenhuma coisa nesse sentido. Então, eu apoio a sua indicação, sim, Paulo. Obrigado. A palavra continua livre. Apenas para responder ao Adriano, a lei é isso mesmo. É uma indicação para que o município crie uma lei sobre a regularização na forma da lei do REURB, na forma da lei para legalizar, para escriturar aquelas áreas que já são consolidadas há muito tempo, como São Lourenço, que já estão lá, que foram antes da lei, para tornar isso legal e impedir que novas áreas venham a acontecer como estão acontecendo hoje. Certo. Então, essa indicação é acatada e será encaminhada ao Executivo Municipal. No grande expediente, chamo o vereador Darcy de Souza para se pronunciar na tribuna. Ele vai falar sobre estradas, acessos, projeto de lei número 02. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, nossa vereadora, os demais colegas vereadores, servidores, secretário Vantuir, que fez uma bela exclamação aqui referente ao Covid, da situação do nosso município de Iporã. E a imprensa escrita também que se faz presente. A gente queria falar um pouquinho desse projeto número 02, que eu vejo que esse projeto veio para essa casa, né? Não veio bem completo, né? Mas é uma ansiedade da população, né? Que não vê hora de nós votar esse projeto, né? Porque eu tenho certeza que os meus colegas vereadores aqui, todos eles têm pedido já da população para que esse projeto seja votado e colocado em prática o que vai ser essa lei que consta nesse projeto. O que é que a gente gostaria? Que esse projeto fosse votado em uma única votação, que fosse votado hoje, e a gente vê que ele vai contemplar toda a população, da agricultura principalmente, e que fosse feito os serviços, eu vejo hoje,
Nós tenho certeza que os colegas vereadores têm pedidos que já precisava ter sido feito há anos já, acessos, né? Então a gente vê que nesse projeto, né, vai ser feito, né, o projeto vai contemplar, né, mas que tivesse um pouco de compreensão do nosso secretário da Agricultura e de Transportes e Obras, o diretor, que nós temos acessos que não podem esperar até a máquina chegar para executar a estrada, né? Que eu acho que todas as comunidades têm uns acessos, né, que é urgente mesmo, né? Então deveria fazer um mapeamento e fazer esses acessos agora. E referente às estradas, você sabe que patrolar a estrada é cuidar onde a estrada está pronta. Patrolar uma estrada não é recuperar a estrada, né? Não é recuperar. Então que a administração desse a continuidade ao patrulhamento, onde está boa, onde está feita, né? Tem vários trajetos que só patrulhando chega, né? E outros, né, que se faça quando fizer os acessos, né? Mas nós vamos ter o inverno agora bem loguinho, e entrar numa propriedade no inverno não é fácil, né? Não é fácil, né? Aqui nós temos o Toninho, já foi secretário, eu já fui, né? Não é fácil, né? Que fosse feito uma agilidade agora e desse uma prioridade mais aos acessos, né? Porque ali é onde o agricultor ocupa todo dia é ocupado. Então que se fosse feito os acessos, o acesso até na propriedade até não é tão difícil, mas aquele dentro da propriedade, dentro do pátio ali atrás da estrebaria, né, no inverno, isso é difícil, não tem como fazer quase, né? E se a gente faz, né, sempre vai mais material, né? Vai mais material. E também, referente ao projeto 02, né, que ali veio a emenda, né? Então a gente leu a emenda, né? Eu acho que tá certa a emenda, né? Eu, inclusive, até o dia que deu entrada, eu li o projeto e eu vi que o projeto não estava bem completo. Aí até fui conversar com o prefeito, né? E fiz umas colocações, né? E foi apresentada a emenda, né? E eu peço para os colegas também que votem a favor dessa emenda e que vote, que o presidente acata hoje, né? Para fazer em uma única votação esse projeto, né? E que vamos seguir a todo vapor trabalhando, né? Porque tenho certeza que nós, colegas vereadores, e eu como vereador, a gente é muito cobrado da população para fazer isso, né? Obrigado. Obrigado, vereador Darcy. Na ordem do dia, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 01/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento colaboração com organizações da sociedade civil do município de Iporã do Oeste e da outras providências. A palavra está livre. Vereadora Irmi. Volto a saudar os já antes nominados e dizer que o projeto de lei número 01, ele trata do repasse de recursos de até R$45 mil para a nossa Casa Familiar Rural, que nós temos aqui no município, e o repasse de até R$28 mil para a Associação Comercial. Então, como relatora, eu vou estar fazendo o relato do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da análise de mérito, considerando que o termo de cooperação é um instrumento legal, através do qual o município formaliza parcerias com entidades civis estabelecidas no município, sem finalidades lucrativas, que desenvolvem serviços de interesse público e da sociedade, considerando que estas entidades, Casa Familiar Rural e Associação Comercial e Industrial, com sede no município de Iporã do Oeste, historicamente vêm desenvolvendo suas atividades sempre em parceria com o município, através de convênio, sem o qual teriam muita dificuldade para desenvolver as ações que são de interesse público.
considerando que os serviços que estas entidades desenvolvem no município são de fundamental importância para a educação e a cultura, atendendo os interesses de toda a população. As atividades realizadas por essas instituições objetivam a formação profissional de jovens, tanto na agricultura como na área da indústria e comércio. Considerando que a Casa Familiar Rural Esperança atende alunos de diferentes municípios da região e todos estes mantêm parceria no desenvolvimento das atividades. Considerando as parcerias constantes nos últimos anos entre as entidades referidas e o Poder Público Municipal, considerando que o projeto de lei sob análise atende aos interesses da população do município. Terceiro, conclusão. Após a análise do projeto de lei do Executivo número 01 de 2021, essa relatoria defende a sua tramitação em plenária e opina pela sua aprovação, dada a importância que as parcerias entre o setor público e as associações beneficiadas representam para o desenvolvimento das atividades que direta ou indiretamente beneficiam a população desse município. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Vereador Usni. Senhor presidente, minha saudação, senhora vereadora, demais colegas vereadores, aos funcionários da casa, à imprensa representada pelo Fernando e ao secretário Valtuir, que veio explicar a situação do nosso município e muito bem explicada em relação àquilo que mais nos preocupa nos dias de hoje, que é a questão da Covid. Então, parabéns pela explanação, secretário. Sobre o projeto de lei 001/2021, né, sobre os repasses para a Casa Familiar Rural Esperança e a Associação Comercial e Industrial de Porão do Oeste no valor de 28 mil, a gente tem que, daqui a pouco, separar um pouco sobre o que representam esses repasses, né, e da importância do que representam também essas instituições. A Casa Familiar Rural Esperança, a gente está acompanhando em relação à educação, né, o excelente trabalho que já há anos vem sendo desenvolvidos pela instituição, né. A gente acompanha feiras de conhecimento, feiras de ciência, né, e os alunos dessa instituição, eles vêm sempre muito bem preparados e nos orgulham também dos trabalhos que eles conseguem produzir nesta instituição e sempre orientados muito bem pelos seus professores também, né. Como também é toda a rede de ensino de Porão do Oeste com os seus profissionais muito qualificados. Então, nessa questão também, temos que ver a questão da formação desses alunos que vão aplicar esses conhecimentos nas suas propriedades, né? Isso faz com que essas propriedades consigam evoluir, né? E que com esses incentivos a sucessão familiar ela prossiga, né? Então, o jovem vem para a sua casa, ele começa a tomar gosto pela propriedade e, com certeza, isso faz com que a sucessão familiar ela continue lá na frente, né? Isso é uma preocupação também de futuro do nosso interior aqui, né? E sobre a associação comercial, ela tem uma história de 30 anos, né? Vários presidentes passaram, cada um à sua maneira tentou fazer o seu melhor, a sua diretoria, né? E como ela é parceira dos empresários, né? A associação comercial, ela busca soluções, ela busca formar novos empresários, né? Qualificá-los para que consigam, dentro do seu empreendedorismo, gerar emprego e renda para a nossa população. Então, ela estimula o desenvolvimento econômico, auxiliando mais, provavelmente, de 200 empresas aqui em Porão do Oeste. Então, eu sou totalmente a favor, né, dessa aprovação desse projeto de lei e que os colegas vereadores também venham nessa direção. Obrigado, presidente. Obrigado. A palavra continua livre. Coloque em primeira votação o projeto de lei número 01/2021. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestam. Então, está aprovado por unanimidade. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 02/2021, que declara de interesse público e social
os acessos às propriedades rurais do município. Autoriza a realização de serviços com máquinas em propriedades rurais de Porã do Oeste e dá outras providências. A palavra está livre. Vereador. Bom, cumprimento o senhor presidente, os demais colegas vereadores, a imprensa que se faz presente, os funcionários dessa casa e agradecimento especial também ao secretário, né, da Saúde, que está aí ajudando, né, nesse momento tão complicado e veio aqui nos explicar. Fica o meu agradecimento também pela tua presença e tua explanação. Sobre o projeto 02, né, eu que sou o relator da comissão, que faz parte da agricultura e obras, e agricultor também, a gente sabe muito bem a real necessidade do que é o acesso na propriedade, né? Que nem o Darcy comentou, daqui a pouco vem o inverno, e assim, junto com isso, as propriedades hoje em dia estão vindo caminhões cada vez maiores, mais pesados, que demandam cada vez mais de um acesso melhor, mais estruturado, né? O que antigamente eram os caminhãozinhos pequenos, né? Eles vinham com 2 eixos, hoje estão vindo 4 eixos. Já se escuta de propriedades que estão vindo até caretas para carregar suínos, né? Então, eu vejo que isso é um auxílio muito grande para os produtores e que é de total, fundamental importância que esse projeto seja aprovado, né, que atenda a todos, que tenha, eu concordo na questão que o vereador Darcy colocou, a questão de fazer um levantamento, porque realmente tem alguns acessos que precisam de uma prioridade, e dizer que eu sou totalmente a favor desse projeto, né, e as emendas que foram colocadas aí, e que seja bem feito também, né? A gente está aí para avaliar, para buscar, a gente está aberto também aos agricultores que precisam talvez de uma certa urgência e encaminhar também ao secretário para que seja feito um ótimo trabalho para nossos agricultores que hoje representam, né, mais de 70% do movimento econômico. Então, por esses motivos, eu sou favorável a esse projeto. Obrigado. A palavra continua livre. Vereadora Irmi. Então, em relação a esse projeto, concordo completamente com o que o Michel colocou, que o Darcy já colocou, mas talvez por mulher e por assistência social, eu tenho que parabenizar o município que encaminhou esse projeto de lei para nós, tornando de utilidade pública os acessos. Porque hoje a gente sabe que temos várias propriedades no município, casas, que talvez não tenham essa produção grande e farta, como muitos agricultores têm, mas essas pessoas também merecem o respeito, também merecem a dignidade de ter um acesso. Então, eu tenho conhecimento de casas onde você não consegue chegar, se o carro do bombeiro tem que chegar para pegar uma pessoa que está doente, alguma coisa, não consegue chegar. Isso é desumano, isso nós, enquanto vereadores, parlamentares, nós não podemos permitir que no nosso município com uma pujança tão grande, nós ainda tenhamos esse tipo de propriedades, esse tipo de situações de calamidade que nós temos hoje. Então, que esse projeto de lei, ele veio para nós e a gente viu que tinha que fazer algumas alterações. Então, nas comissões a gente discutiu, parabenizar a todos os vereadores que participaram, opinaram, e ali a gente viu que poderíamos sugerir algumas alterações, onde foi sugerido, então, de colocar a questão do cascalho. A lei original veio para nós como o proprietário tendo que dispor do cascalho, sugerimos a mudança, que a prefeitura disponibiliza do cascalho, e foi acatado. Nós incluímos que tubos seja de responsabilidade do agricultor, quando o agricultor quer que coloque tubos, que seja da responsabilidade do agricultor. Para que isso? Para evitar que se aconteça que um recebe, outro não recebe, então é tubo na propriedade, é agricultor que disponibiliza. E outra questão
a gente sabe que tem propriedades menores, mas também tem propriedades grandes. Então, a gente incluiu o artigo 9º, que dá o poder ao prefeito dele, através de decreto, regulamentar, se for quantas horas, ou tempo, ou quantas, né, o que for preciso fazer. Eu acho que tem que começar esse programa para ver como é que anda, qual é a disponibilidade, que nem o colega Darcy colocou. Também sou favorável em atender, socorrer primeiro os que mais estão necessitados mesmo, para isso existe uma equipe para fazer isso. E também peço a colaboração de todos os colegas, votar a favor desse projeto, porque eu sei que hoje 90% dos agricultores do interior estão esperando por esse serviço. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. A palavra continua livre. Presidente. Vereador Paulo. De forma bem rápida, sucinta, também quero parabenizar o Executivo por esse projeto. Acho que é um olhar voltado, de novo, depois de um tempo que o agricultor, de certa forma, se sentiu abandonado, o agricultor, de certa forma, se sentiu deixado de lado, né? Nós tivemos lugares onde tinha gente que cedeu, talvez mais de 1.000 cargas de cascalho, e o município não sequer, em época passada, nem sequer fez o acesso dessa pessoa, mesmo ele não cobrando nenhuma carga que ele disponibilizou para as estradas do município. Ou, né, não saberia dizer em números, né, de cargas, mas uma infinidade e tal. E eu acho que esse é um olhar voltado. Então, cabe ao município fomentar os programas locais de renda, assim como está fazendo com a associação comercial, também a agricultura. E eu sei que a demanda é grande, vereador Darcy, eu sei que a demanda é muito grande, a preocupação é grande. Foram 4 anos onde o pessoal foi deixado de lado nos acessos, e eu acho que com essa questão de declaração de interesse social, nós temos como rever essa situação e, às vezes, pegar aquele agricultor que, às vezes, hoje não tem mais produção, mas que a vida inteira foi agricultor e hoje tem a casa lá, mas ele continua morando lá, é um agricultor aposentado, e que ele possa também ser atendido. Então, peço o apoio de todos os demais e parabenizo o Executivo por esse projeto. A palavra continua livre. Presidente. Vereador Adriano. Quero só colocar que não teria outra maneira de eu não apoiar esse projeto também, e parabenizar o prefeito por ter mandado, porque em 2019, eu e mais outros 2 vereadores, o Noiri e o Sérgio, fizemos a indicação 08, já na época solicitando uma lei para que possamos ajudar no acesso aos nossos agricultores. Como o Michel colocou, ele sendo agricultor, eu também sou agricultor. E eu sei da necessidade e da dificuldade e de não ter maneira do agricultor fazer ou manter os acessos. E aí, para clarear aos nobres colegas, eu tive uma reunião com o Ministério Público, na época, pedindo qual o motivo porque não podia fazer os acessos. E ele me informou, o representante do Ministério Público, que era baseada na Lei de Improbidade Administrativa, no artigo 9º, inciso 4º, e no artigo 10º, inciso 13, onde que determina que máquina pública não pode efetuar nenhum serviço em propriedade particular. Eu o questionei, por quê? O acesso é público? E ele me respondeu, não, o acesso não é público, o acesso é particular, a não ser que a estrada esteja desmembrada da escritura e esteja em domínio do município. Este, sim, é estrada municipal, o resto é estrada para o Ministério Público, é considerado estrada particular. Então, nesse sentido, eu parabenizo o prefeito por declarar de interesse público, porque eu concordo. Interesse público e social, é isto aí. E eu concordo que esses acessos são todos eles de interesse público e social, porque é daí que entra os insumos, sai toda a produção da nossa agricultura, e é mais que 70%.
Se nós analisarmos, há 2 anos atrás eu fiz um levantamento de quanto isto gera. É muito recurso que o município recebe de retorno de ICMS em cima do bloco de produtor. Então, nada mais justo do que o município ajudar fazendo esses acessos e colaborando com os agricultores. Seria isto, presidente. A palavra continua livre. Vereador Usni. Senhor presidente, como foi declarado, então, de interesse público e social, né, a gente, nesse projeto de lei, então, tem condições de estar aprovando, né, onde a família ela possa ser atendida na questão da saúde, na segurança, os bombeiros chegando perto, na fiscalização, na assistência técnica, né? E, logicamente, que o principal fator é a movimentação da produção e dos insumos, né? Mas também, né, a gente também não... Eu concordo com tudo que foi falado aqui, da questão de priorizar alguns acessos, sim, né? Mas nós não podemos esquecer das estradas gerais, porque as estradas gerais, elas que escoam a nossa produção, né? Claro que a gente tem que chegar na propriedade, mas não adianta a gente pegar lá na propriedade a produção se lá no meio do caminho o caminhão quebra por, né, entrar num buraco, né, entrar numa valeta ou aconteça algum acidente. Então, a preocupação, né, que não se priorize somente os acessos, mas também que se mantenham em boas condições de trafegabilidade a questão das estradas gerais, que foi um dos maiores investimentos do governo anterior, né? Muito obrigado, presidente. Obrigado. A palavra continua livre. Também queria me manifestar a favor desse projeto de lei. Okay. Também queria me manifestar a respeito desse projeto de lei, dizer da importância dele. Que nem, até ano passado, uma vez eu usei a tribuna falando da importância de investir na agricultura. A agricultura é o coração de uma grande economia. Tudo começa ali, na agricultura, né? Se a gente vê, nós temos um comércio forte, um comércio indústrias. Por que existe a JBS? Por que existe a Laclelo? Porque existe o nosso agricultor, um agricultor forte que produz. Tudo começa à base de uma grande economia, começa na agricultura. E com isso nós temos o quê? Temos um comércio forte, né? Mercados, comércio de roupas, material de construção. Tudo depende de quê? O começo é o agricultor. Por isso que aqui também sou plenamente favorável a esse projeto de lei. Então, seria isso. Então, coloco em primeira votação o projeto de lei número 02/2021. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 03/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio e colaboração com organização da sociedade civil do município de Iporã do Oeste e da outras providências. A palavra está livre. Presidente, Vereador. Eu volto a saudar o presidente e demais colegas vereadores. Presidente, só um momento. As emendas. Tem que fazer. Aprovou na redação originária. Ele foi aprovado na redação originária. A emenda tem que ser apresentada e tem que ser votada em plenário. A redação que foi aprovada no projeto foi aprovada na redação originária que veio do Executivo. Não foram apresentados. Acho que a vereadora falou das emendas que foi feito, mas não foi apresentado. Peço desculpas. Apresenta na segunda votação. Certo. A palavra está com o vereador Paulo. Quanto ao projeto de lei número 3 em discussão agora, eu faço parte da Comissão de Constituição, Justiça e também de Finanças,
e quero me manifestar que eu me abstive nas comissões e também quero me abster depois na votação, deixar bem claro, porque eu faço parte da diretoria dessa entidade. Então, apenas para deixar claro a minha manifestação, que o meu voto, eu me abstive nas comissões e também quero me abster depois na votação, presidente. Continua livre a palavra. Vereador Irmi. Volto ao saudar a todas as pessoas aqui presentes e dizer que o projeto de lei número 03 de 2021, que trata sobre repasse financeiro de até R$48 mil para a nossa APAI, aqui do município, e parabenizar o executivo que mandou esse projeto para nós e dizer que eu tenho plena convicção do que eu estou falando aqui, porque eu conheço a realidade da nossa APAI, sei o trabalho importante que a APAI faz para com os nossos apaianos, sei da equipe competente que tem lá, e toda aquela equipe do SUS hoje que atende a nossa APAI também, parabenizar, porque faz um trabalho maravilhoso. Eu falo com propriedade porque tenho familiar que vai na APAI e a gente percebe a mudança e a importância que é os alunos com necessidades especiais frequentar uma APAI. Então, acho muito importante o município, de fato, participar e repassar recurso para manter essa entidade, para atender essas famílias que eu acredito nunca ninguém quer ou se deseja ter alguém de necessidades especiais na família. Mas quando tem, a gente tem que tratar com respeito e dignidade. Então, peço colaboração dos vereadores também para aprovar esse repasse de recurso para a APAI. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. A palavra continua livre. Senhor presidente. Vereador Osni. Novamente saudando a todos aqui presentes, em relação àquilo que a vereadora Irmi colocou, né? Eu também tenho um pouco de conhecimento de causa da APAI, porque eu já fui professor lá e já fiz parte de diretorias, né, de diretoria da APAI. Então, as demandas nessa instituição são das mais variadas possíveis, né? E com esse fomento, essa colaboração com a APAI de até 48 mil desse projeto de lei, né? Eu tenho certeza que servem para melhorar e ampliar o atendimento e com muita qualidade dos serviços lá já prestados, né? Trata-se de pessoas excepcionais, né? Elas precisam de um tratamento diferenciado, elas precisam ter sempre inovações para que elas continuem se desenvolvendo, né? Ou até continuar tendo a questão da coordenação, daquela questão humana que eles tanto necessitam, né? Então, esse projeto de lei vem de encontro àquilo que realmente a APAI, né, necessita, né, daquilo que o apaiano realmente necessita lá durante o seu dia a dia. Então, eu sou totalmente a favor também da aprovação do projeto de lei número 003/2021, presidente. Obrigado. Continua livre a palavra. Então, coloco em primeira votação o projeto de lei número 03/2021. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestam. Então, apenas me manifestar pela abstenção. Está aprovado, então, por maioria de votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 04/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, com interveniência do Instituto Geral de Perícias e da outras providências. A palavra está livre. Vereadora Irmi. Então, só dizer dessa questão do projeto de lei número 4, que firma convênio para o município fazer as cédulas de identidade. Hoje a gente sabe que o servidor Elton, que há muitos anos já está lá,
sempre se desloca uma vez por semana para São Miguel do Oeste para estar encaminhando as cédulas de identidade, e muitas vezes acontece erro e coisas assim, e então o município está firmando um termo para que sejam feitas cédulas de identidade aqui no nosso município mesmo. Então, a gente sabe que outros municípios também estão aderindo, e temos um prazo, se até abril a gente não fizer, então aquele município não vai mais poder fazer as suas identidades, e sim os munícipes vão ter que se deslocar até outro município para fazer. Então também é um projeto bem tranquilo, acho que todos estão cientes que é uma coisa bem normal de se fazer. Peço a colaboração dos colegas para votação favorável a esse projeto. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Vereador Adriano. Eu também me coloco a favor desse projeto, porque eu acredito que os munícipes devem ter este serviço aqui no nosso município. Este é um acordo de cooperação com o Instituto IGP, e o investimento do município, além das coisas que ele me colocou, é pouco. É algo em torno de R$ 2.700 em equipamentos. Então, isto não é um custo, é mínimo, para que as pessoas possam fazer aqui no próprio município sua cédula de identidade, e não ter que, se não fazer esse acordo de cooperação, a partir de abril o município não estará mais disponível esse serviço. Então, eu me coloco a favor desse acordo de cooperação. Obrigado. A palavra continua livre. Vereador Paulo. Citar que também sou favorável a esse projeto, citar que esse é um projeto da Secretaria de Segurança Pública com praticamente todos os municípios, né? Então, é uma inovação, né? Esses equipamentos são para, por exemplo, tirar fotos de forma digital, daí tu não precisa mais levar o cidadão, o munícipe não precisa mais tirar fotos impressas e levar. Também é uma situação que às vezes pode acontecer numa coleta de impressões digitais, né, onde o funcionário leva para São Miguel, daqui a pouco não conseguem fazer a leitura lá em São Miguel, e tem que chamar de novo esse cidadão que foi fazer o documento, chamar ele de novo na prefeitura. Então isso provavelmente não acontece mais, porque agora se faz pela biometria, e também acho que o valor, o investimento do município devido ao... Em relação ao projeto em si, é um valor bastante insignificante, né? Em torno de R$ 2.700, em comparação aos benefícios que ele vai trazer. Hoje a prefeitura já disponibiliza esse funcionário igual, não vai ter aumento de outro funcionário, não vai ser necessário um outro funcionário, apenas vai impedir, por exemplo, toda semana que ele vai a São Miguel, a despesa do veículo que está para lá, o risco que ele corre, inclusive pneu, óleo, inclusive o risco de acidente, de estar na estrada. Então esse projeto é um projeto extremamente viável, e eu peço a colaboração de todos no sentido de votar favorável a ele. Obrigado. Obrigado. Continua livre a palavra. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 04/2021. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestam. Então, está aprovado por unanimidade. Esses projetos de lei passarão para a segunda votação na próxima sessão ordinária. Na explicação pessoal, não temos nenhum vereador inscrito. Então, quero aproveitar a oportunidade também para prestar nossa solidariedade à família da servidora Noeli Grazel, que perdeu seu pai no dia de ontem, né? E comunicar que, segundo o Estatuto do Servidor Público Municipal, ela tem direito a 7 dias de licença. Então, assim, ela, nesta semana, não terá expediente nessa Casa Legislativa, para o conhecimento dos senhores vereadores. Também lembramos aos senhores vereadores que nesse recinto, nessa Casa Legislativa, é obrigatório o uso de máscara. Assim que entrar nessa casa, pedimos que todos usem. Então, agradecemos a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 8 de março de 2021, segunda-feira,
com início às 19 horas nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.